Era o ano de 1978. O céu noturno sobre o Estreito de Bass, no sul da Austrália, estava limpo, iluminado pelas estrelas e pela lua crescente. Às 19h12 de 21 de outubro, um jovem piloto chamado Frederick Valentich, de apenas 20 anos, decolava em seu pequeno avião Cessna 182L. Sua rota era simples: sair de Melbourne e voar até a ilha King, um trajeto que duraria pouco mais de uma hora. Mas aquela viagem, aparentemente banal, jamais seria concluída. Frederick nunca chegou ao destino. Seu avião desapareceu sem deixar rastros. E tudo o que restou foi a gravação perturbadora de sua última comunicação com a torre de controle. Na fita, ouvimos o piloto relatar que estava sendo seguido por um objeto estranho, algo que não se parecia com nenhum avião convencional. Poucos minutos depois, sua voz foi interrompida por um som metálico, descrito por especialistas como um barulho de raspagem, semelhante a metal em fricção. Após isso, apenas silêncio. Esse desaparecimento se transformou em um dos casos de OVNIs mais intrigantes da história. Não havia corpo. Não havia destroços. Apenas perguntas sem resposta. Frederick não era um aventureiro sem preparo. Era um jovem apaixonado pela aviação e sonhava em ser piloto comercial. Tinha cerca de 150 horas de voo, o que não o tornava um veterano, mas já o colocava como um aviador razoavelmente experiente para sua idade. Amigos e familiares descreviam-no como entusiasta do tema OVNIs. Ele acreditava firmemente que não estávamos sozinhos no universo, e frequentemente discutia o assunto. Alguns críticos dizem que essa obsessão o teria levado a interpretar mal o que viu naquela noite. Outros, no entanto, afirmam que justamente por ser fascinado pelo tema, sua percepção foi aguçada e atenta. A decolagem ocorreu sem problemas. O tempo estava estável, com céu limpo. Frederick voava a 4.500 pés de altitude, uma altura segura para o trajeto. Tudo seguia dentro da normalidade até às 19h06, quando sua voz entrou em contato com o controle aéreo de Melbourne. Ele relatou que havia uma aeronave estranha o acompanhando. O controlador, surpreso, perguntou que tipo de avião seria. Valentich, hesitante, respondeu: "Não é um avião. Está se movendo de uma forma estranha. Parece estar jogando algum tipo de jogo comigo. Passa acima de mim 2, 3 vezes, a uma velocidade que não consigo identificar." O controlador pediu mais detalhes, mas Valentich parecia cada vez mais confuso. Ele descreveu o objeto como metálico, com uma superfície brilhante, e disse que tinha 4 luzes verdes. Nos minutos seguintes, o tom de sua voz foi mudando de curiosidade para tensão. Ele relatava que a nave não era como nada que já tivesse visto. Enquanto descrevia o objeto, acrescentou: "Está se movendo em alta velocidade. Não consigo identificar. Não é uma aeronave." De repente, disse que o objeto havia desaparecido, mas logo em seguida completou: "Não. Está vindo em direção a mim novamente. Ele está me seguindo. Está parado acima de mim. Está pairando. E não é uma aeronave." A gravação da comunicação continua por mais alguns minutos, até que Frederick, já em tom desesperado, pergunta se poderiam identificá-lo. O controlador responde negativamente. Então, Valentich diz suas últimas palavras conhecidas: "Está pairando. Não é um avião." Logo após isso, houve 17 segundos de um som metálico estranho, descrito por engenheiros de áudio como um arranhar contínuo, como se algo estivesse raspando ou vibrando. Depois disso, apenas silêncio. A busca começou imediatamente. Aviões foram enviados para uma região do Estreito de Bass. Durante dias, barcos e aeronaves vasculharam as águas, mas nada foi encontrado. Nem o avião, nem o corpo de Frederick. O desaparecimento foi total. O caso ganhou manchetes em todo o mundo. A imprensa se dividia entre duas versões. Alguns diziam que Valentich teria sofrido uma desorientação espacial, ficando confuso até cair no mar. Outros apontavam para a explicação óbvia, diante de seu próprio relato. Ele teria tido um encontro com algo inexplicável, talvez extraterrestre. O detalhe mais perturbador, entretanto, é que nenhum sinal de destroços foi localizado na época. Normalmente, em acidentes aéreos, partes da fuselagem ou do motor aparecem à deriva, mas não no caso de Valentich.
a investigação oficial concluiu que não havia evidências suficientes para determinar o que aconteceu. A hipótese mais aceita foi que Frederick teria sofrido desorientação espacial. Pilotos inexperientes, ao voar sobre o mar à noite, podem perder a noção do horizonte e acreditar que o avião está nivelado quando, na verdade, está em queda. Porém, essa hipótese não explica o contato de rádio. Se fosse apenas um acidente, por que Valentich relataria repetidamente a presença de uma aeronave estranha? E como explicar o som metálico gravado nos últimos segundos da transmissão? Na mesma noite do desaparecimento, várias pessoas relataram ter visto luzes estranhas no céu sobre o Estreito de Bass. Algumas descreviam esferas verdes, outras falavam em objetos metálicos. Esses relatos coincidem com a descrição feita por Valentich durante o voo. Entre os testemunhos, há o de um casal que afirmou ter visto uma luz verde acompanhando o avião pouco antes de ele desaparecer. Essas informações reforçaram a tese de que algo anômalo realmente ocorreu. Os 17 segundos finais da gravação continuam sendo um mistério. Especialistas em áudio analisaram o ruído e chegaram a conclusões distintas. Alguns afirmaram que poderia se tratar apenas de interferência eletromagnética. Outros garantiram que o som não se assemelha a nenhum ruído de rádio convencional. Há quem afirme que o som parecia ser de metal sendo comprimido ou retorcido, como se a fuselagem do avião estivesse sendo pressionada por algo externo. Essa ideia se conecta a teorias de que a nave teria capturado o avião de Valentich. Além da versão oficial e da hipótese ufológica, muitas outras teorias surgiram. Fuga planejada. Alguns acreditam que Valentich teria usado o voo como pretexto para desaparecer voluntariamente, talvez para começar uma nova vida. Suicídio. Outra possibilidade é que ele tenha planejado tirar a própria vida, criando uma narrativa fantástica como disfarce. Mas familiares e amigos afirmam que ele não apresentava sinais de depressão. Contrabando. Há especulações de que Valentich estivesse envolvido em transporte ilegal e que sua história fosse apenas uma cobertura. Abdução alienígena. A hipótese mais popular no meio ufológico. O relato, as luzes verdes, os testemunhos visuais e o som metálico se encaixam perfeitamente no padrão de supostos encontros extraterrestres. Com o passar dos anos, pedaços de avião encontrados na costa foram testados, mas nunca houve confirmação definitiva de que pertenciam ao Cessna de Valentich. O caso permanece oficialmente em aberto. No campo da ufologia, é considerado um dos encontros mais fortes e documentados da história. Diferente de muitos relatos que se baseiam apenas em testemunhos, aqui temos a gravação de rádio como evidência direta. O desaparecimento de Frederick Valentich tornou-se parte do folclore moderno, citado em livros, documentários e até filmes. Para muitos, é a prova de que não estamos sozinhos. Para outros, apenas uma trágica combinação de inexperiência e acidente. Mas a verdade é que, até hoje, ninguém sabe o que realmente aconteceu naquela noite. Quando pensamos no caso de Valentich, somos confrontados com duas opções igualmente perturbadoras. A primeira, que um jovem piloto, cheio de sonhos, perdeu a vida em um acidente banal, deixando para trás apenas uma gravação confusa. A segunda, que algo além da nossa compreensão interveio em seu destino, levando-o de forma inexplicável para longe da Terra. Frederick Valentich se tornou um símbolo do desconhecido. Sua voz, registrada nos minutos finais, ecoa até hoje como um lembrete de que, entre o céu e o mar, há mistérios que talvez nunca sejamos capazes de decifrar. E enquanto o vento sopra sobre o Estreito de Bass, muitos se perguntam: será que, naquela noite de outubro, um jovem piloto australiano foi testemunha e vítima de um encontro real com visitantes de outro mundo?